Então, bom dia. Eu sei que estou a entrar atrasado, quase 18 minutos, mas já percebeu, acabei de chegar, acabei de aterrar, praticamente em Maputo. E antes de continuar a conversa de hoje, gostava de tentar perceber se isto está a chegar bem, com som e com imagem, porque não tenho a certeza nenhuma já do que é que está a acontecer. João Matos diz que está a chegar tudo bem. Bom, eu vou-lhe dizer quem é o responsável por eu estar a fazer este programa hoje com um atraso de 20 minutos. TAP. TAP é Portugal. O voo, que devia ter saído de Lisboa ontem para Maputo, a horas certas, atrasou mais de uma hora. E as desculpas são sempre as mesmas. É o avião que chega tarde, é a limpeza do avião não sei o quê, a segurança, o rei que o esparta. Percebe? Isto é TAP Air Portugal. Portanto, aquilo que aconteceu ontem tem vindo a acontecer sistematicamente nas últimas semanas na rota Lisboa-Maputo. Eu sei que é noutras também, mas sei que é nesta. Há umas 2 semanas, houve gente que ficou 6 horas à espera dentro do avião. Isto é inaceitável. A TAP põe sempre as culpas para cima da ANA e esquece que abriu rotas, não tem aviões, não tem pessoas e faz este péssimo serviço. Portanto, isto, shame on you. Tá? Bom, vamos então, já percebeu que eu estou chateado. Olha, eu não tomei banho, não fiz a barba, peço desculpa pelo estado em que estou, mas para não faltar ao compromisso consigo, uma vez que cheguei atrasado a Maputo, decidi fazer o programa mesmo assim, e peço desculpa. Bom, período antes da ordem do dia, isto devia ser uma graça, mas não é. Eu ontem, já ao final da tarde, quando vinha quase a embarcar, dei com as redes sociais, particularmente o Facebook, cheio de imagens do nosso querido Primeiro-Ministro a passar uma revista às tropas angolanas em Luanda. E fiquei estupefacto. Um Primeiro-Ministro a passar revista às tropas, deixe-me só acertar aqui o microfone para não haver problemas de som, de calças de ganga. Bom, nós já sabemos que o Dr. António Costa, quando sai do país, desculpe-me a expressão, se balda um bocadinho para o seu aspecto. Não é por andar de calções na praia, é o barba por 4 ou 5 dias por fazer. Já sabíamos que isto acontecia nas suas férias e nos seus momentos particulares. Agora, isso não me diz respeito. O que me diz respeito como cidadão é ver o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, passar revista a tropas num país estrangeiro em calças de ganga. Não é aceitável. Brinquem lá com o que quiserem com a situação. Não é aceitável. E não é aceitável porquê? Porque existe uma coisa chamada protocolo. Uma coisa é eu não andar de gravata, mas eu não sou ministro. Não é? O que não pode acontecer é um Primeiro-Ministro que faz um voo de Lisboa para Luanda, seja lá o que for, ou vai ao hotel ou não vai ao hotel, ou vai a uma casa de banho ou não vai a uma casa de hotel. Quem vai à executiva sabe perfeitamente que é espaço para fazer estas coisas, troca as calcinhas de ganga ou outra coisa qualquer e veste um fato. Isto é o mínimo que se pode exigir do ponto de vista de protocolo e do ponto de vista de dignidade do Estado. Não fica bem, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, um senhor Primeiro-Ministro, ao lado de um Presidente da República, a passar revista às tropas em calças de ganga. Não é aceitável, não é tolerável. Bom, eu experimento consultar a manchete do Público hoje, vou já para a agenda, que é o primeiro ponto. Eu já percebi, estou aqui com problemas de cobertura também, mas gostava de lhe chamar a atenção para a manchete do Público. O Público diz hoje que, vamos falar de saúde, obviamente. O Governo quer ter dentistas em todos os concelhos até 2020. E diz que o Governo lançou hoje um programa de saúde oral quase inexistente no Serviço Nacional de Saúde. Apesar de excluir as próteses e implantes dentários, é uma mudança no quadro até agora em vigor. É verdade. Se há imagem que existe portuguesa é que tem má boca. Não é? E tem má boca porquê? Porque nos últimos 40 anos o Serviço Nacional de Saúde nunca se preocupou com a dentistria, como se costuma dizer. Portanto, saúde-se isto. Mas há uma coisa que eu gostava de perguntar. O que é disto realidade e o que é disto propaganda? Eu já lhe vou contar porquê. Sabe quantos portugueses é que não têm médico de família? Bom, eu sei que não quero cometer a grosseria de dizer um médico de família é mais importante do que um dentista. Não quero cometer essa grosseria. Mas, de facto, existe em tudo na vida uma hierarquia. E que eu saiba, o médico de família deve estar no topo das preocupações de um governo quando concebe um Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a pergunta que eu tenho para fazer é, espera aí, quantos portugueses ainda não têm médico de saúde? Lembra-se da proposta que já fizemos aqui?
a apoiar a ideia das misericórdias de poderem elas próprias fazer esse serviço. E até aos privados. O Estado não quer, porque aparece sempre um palhaço, não tem outro nome, da extrema-esquerda a dizer que o Governo está a privatizar a saúde. Não é nada disto, mas pronto. Não se privatiza nada, mas pronto. Bem, vamos voltar à questão. Porquê é que isto surge agora? Obviamente por propaganda. Porque um Governo que não consegue pôr os portugueses com médico de família, e há quase 1 milhão que não tem médico de família, não é? Eu não posso acreditar que vá pôr os portugueses com cobertura de dentista. Não acredito. Desculpa lá. É assim, sou cético, não acredito, tenho razões para não acreditar. E porquê? Porque, do ponto de vista de hierarquias, um é mais importante que o outro. Ora, se não consegue garantir aquilo, como é que vai garantir o outro? Bem, já agora, aqueles que estão sempre arvorados em defensores do Serviço Nacional de Saúde continuam sem perceber porque é que não fazem um chariva aí desgraçado em volta da questão de porque é que há quase 1 milhão de portugueses que continuam sem ter médico de família. E, sobretudo, porque é que esta gente, que ainda há pouco tempo fazia gritaria por tudo e mais alguma coisa, não é capaz de vir dizer perguntar ao Governo, então, porque é que se neste momento vem anunciar planos de dentista para a cobertura do país todo, sem que tenha um problema de médico de família resolvido. Fica o convite aos fofinhos, aqueles que só gritam quando são consoante a cor ideológica de quem está no Governo. Bom, o Jornal de Negócios, o meu jornal, traz hoje uma manchete não, um assunto que para mim é da maior importância. Não é manchete é Angola. Eu hei de voltar a fazer o balanço, depois daquelas notas que fiz ontem sobre Angola, hei de voltar a fazer o balanço do final da visita do Primeiro-Ministro. Bom, o que é que diz o Jornal de Negócios? Que do total de crédito ao consumo que está a ser concedido pelos bancos, cerca de metade vai para a compra de automóvel. Vamos pegar nas contas do primeiro semestre e o crescimento da economia. Cresceu sobretudo pelo consumo. Bom, procura interna, como sabem, inclui consumo privado, consumo público e investimento. O investimento anda ali baixinho, muito longe do que devia estar. O consumo cresceu muito. No consumo, o maior contributo que veio foi precisamente desta compra de bens duradouros, nomeadamente automóveis. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é: isto é sustentável? Não é. Eu sei que a malta dos automóveis depois cai em cima de mim, chama-me nomes a dizer tudo e mais alguma coisa. Não é. Isto são componentes que têm são produtos que têm uma componente importada muito grande, que têm um reflexo muito pesado na balança comercial. E a deterioração da balança comercial nos últimos meses tem um bocado a ver com isto. Não é exclusivamente, é verdade, mas tem um bocado a ver com isto. Eu ficaria satisfeito e feliz se uma parte desta compra de automóveis significativa fosse para investimento. Já sabemos que não é. E, portanto, não estou aqui a dizer que devemos parar de comprar automóveis, mas é preciso pôr um travão a isto. E a primeira sugestão que eu tenho para fazer é o Banco de Portugal, que já aconselhou os bancos, é que não é só no crédito ao consumo, no crédito à habitação também, já aconselhou os bancos a serem mais comedidos na concessão de crédito, está a precisar de começar a olhar para isto, já não como isto é um conselho que eu vos estou a dar, mas como uma obrigação. Ou seja, nós vamos precisar que o Banco de Portugal comece a tomar uma posição mais difícil a este nível. O mesmo é dizer, ou começa a penalizar os bancos, ou então entra o Governo, para encarecer este tipo de operações. Isto pode ser feito de várias formas, também pela via fiscal, mas se calhar é a altura de começarmos a pensar isto. Eu sei que estamos a poucos meses das eleições e, portanto, os governos não gostam de tomar medidas difíceis nesta altura. Mas é assim que normalmente se começa a perder o pé à conjuntura económica. Foi assim que se começou a perder o pé em 2009. Eu sei que as circunstâncias eram completamente diferentes, não estou a dizer que está a repetir, mas há uma parte disto que está a ficar parecida com o que se passava nessa altura. E, portanto, a altura de atuar no crédito à habitação e no crédito ao consumo é agora. Bom, sigamos para ver. Número 3. É verdade. Os meus amigos fofinhos andam mesmo distraídos. Bom, eu vou dizer porquê. Você lembra-se que há um mês nós falámos aqui sobre a ala pediátrica do Hospital de São João. Aliás, tem sido o assunto recorrente nos últimos praticamente 12 meses. Bem, aquela ala oncológica, onde o dinheiro estava quase a sair, parece que ainda não chegou lá. Ontem, uma das pessoas com quem eu falo no hospital dava-me conta exatamente disto. O dinheiro ainda não apareceu. Deixem-me lá ver se percebo. 300 km entre o Ministério das Finanças em Lisboa
e o Hospital de São João no Porto. Vá lá, 320. Bom, das duas uma, ou o Ministério das Finanças mandou o mensageiro, à lá Idade Média, a pé, por veredas e caminhos, ínvios e escusos, e o dinheiro ainda não chegou ao São João no Porto, ou então o Sr. Ministro das Finanças prometeu ao Sr. Ministro da Saúde e não cumpriu, ou então, se calhar é esta a hipótese, alguém está a gozar com a nossa cara. Perdão, alguém está a gozar com os meninos que fazem tratamentos oncológicos no Hospital de São João. Ou melhor, alguém está a gozar com aqueles meninos e com os pais dos meninos. E eu volto a fazer a pergunta que fiz há um mês ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro das Finanças. Deus queira que não, ok? Eu peço a Deus que não. Mas se fossem os vossos filhos, a aula oncológica do Hospital de São João, pediátrica, ainda estava à espera dos 22 milhões de euros? Ou será que a situação era diferente? Bom, como os ministros ainda não me responderam isto, que eu fiz a pergunta há um mês, eu faço a pergunta aos fofinhos. Ó fofinhos, não querem fazer uns cordões humanos à volta do Hospital de São João? Não querem? Eu já não peço um cordão humano de Lisboa ao Porto, mas peço um cordão humano à volta do Hospital de São João, composto essencialmente por fofinhos, não é? Façam agora aquilo que fizeram quando se quis fechar a maternidade Alfredo da Costa. Eu continuo a dizer que não tem sentido nenhum. Continuo a dizer isso. Mas, por uma questão de igualdade, vamos lá ver se lembram de fazer isso. É o mínimo que eu posso pedir, fofitos. Está bem? Avancem. A gente bate palmas. Ok? E já agora, os repórteres de televisão, quando apanham o Sr. Ministro das Finanças e da Saúde, já agora quando estendem os microfones, façam essa pergunta. Olhe, mandaram um mensageiro a pé entre Lisboa e Porto para o dinheiro não ter chegado ainda? Vale a pena. Bem, sigamos para mim. Quarto ponto. Eu tinha prometido falar ontem da recondução da doutora Joana Marques Vidal. A recondução, disseram os jornais no fim de semana, como sabe, toda a gente reproduziu a notícia do Expresso e de Salvo Verde do Observador. Bom, eu vou dar como boa esta nomeação. Há duas perguntas que... Bom, primeiro ponto. Como eu disse ontem, sobreveio o bom senso se aquilo se confirmar. Mas agora há uma pergunta também que tenho que fazer, que é: o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai exigir ao Presidente da República se ceder nestas matérias como parece que vai ceder? Toda a gente sabe que o Governo não queria reconduzir a doutora Joana Marques Vidal. Toda a gente sabe que o Governo pôs alguns dos seus pontas de lança a chamar nomes à recandidatura da doutora Joana Marques Vidal. O embaixador Francisco Freitas da Costa, uma falta de vergonha inacreditável, há semanas dizia que a doutora Joana Marques Vidal era a candidata da direita. Eu tenho uma dificuldade extrema em perceber isto, porque eu já ouço falar do percurso e da maneira de pensar da Joana Marques Vidal há pelo menos 10 anos. Ora, tudo aquilo que eu sei sobre ela é que ela é uma pessoa de esquerda. Percebe? Ouviu bem? A doutora Joana Marques Vidal é uma pessoa de esquerda, com pensamento à esquerda. Mas, como em tudo na vida, nós podemos ter opções ideológicas que quisermos, desde que sejamos cidadãos honrados e retos. E a doutora Joana Marques Vidal é uma cidadã honrada e reta. Portanto, toda a gente sabe que o Governo não queria a doutora Joana Marques Vidal, não é por ela ser da direita, ao contrário daquela palhaçada feita pelo embaixador Francisco Freitas da Costa. O Governo não queria a doutora Joana Marques Vidal, porque sabe que ela pôs um pulso férreo na Justiça e deixou que a política interviesse ali. E, entretanto, sabe que vamos assistir a um desfile muito grande de figuras próximas do engenheiro Sócrates nos próximos meses. Algumas dessas figuras estão no Governo com o Dr. António Costa. E, portanto, é uma chatice eles aparecerem embrulhados nisto no run-up das eleições. Bom, ou seja, o Dr. António Costa, se engolir isto, vai ficar com esta fisgada na garganta. Pergunta, o que é que ele vai exigir ao Presidente da República? Cá estaremos para ver. E agora o segundo ponto. Lembra-se que o Dr. Rui Rio... eu não tenho nada contra o Dr. Rui Rio pessoalmente, não vale a pena. Só uma coisa, houve uma senhora ontem que me escreveu a dizer assim: já reparou como os PSDs começaram a cair em cima? Pois é, fofinhos, agora não me querem defender. Fofinhos de esquerda, me insultam por aí, não me querem defender. É que agora o PSD já me começou a atacar, os amigos do Dr. Rui Rio. Aliás, nota-se pelos posts dos últimos dias.
E também pelas conversas privadas que têm havido no partido. Mas pronto, dessas falaremos um dia. Bom, vamos a isto. O Dr. Rui Rio, quando confrontado sobre a renomeação da doutora Joana Marques Vidal, lembra-se do que ele disse? Só fala do Dr. António Costa. Pá, eu às vezes fico a pensar o que é que o Dr. Rui anda a fazer. Espera aí, o António Costa é patrão do Dr. Rui Rio. Ele deve-lhe alguma relação de subalternidade? Espera aí. Agora o Dr. Costa parece ter optado pela doutora Joana Marques Vidal. O que é que o Dr. Rui Rio vai fazer? Sabe uma coisa? Eu não tenho respeito nenhum por políticos que acertam no totobola à segunda-feira. Ou no Euromilhões no dia a seguir. Não tenho respeito nenhum. Porque para mim um líder e um político é aquele que diz assim: para mim é isto. Mas antes de acontecer. Está a ver? Porque é isso que conduz as massas. É isso que congrega as pessoas. É isso que mobiliza as pessoas. Ora, a causa da Procuradoria-Geral da República é uma causa nacional. Não é da direita. É da direita e da esquerda. É uma questão de justiça. E, portanto, impunha-se que o Dr. Rui Rio tivesse dito o que é que ele pensava sobre o assunto antes do Dr. António Costa. Porque está a passar para o público a imagem de que ele depende do outro. E já agora que o outro parece ter decidido qual é a posição dele, eu não sei. Mas fico preocupado. Porque é este tipo de malta a que nós estamos entregues. Eu suspeito mesmo que... Já não sei se não há mesmo um complô deliberado deste lado e da extrema-esquerda que é para dar toda a passadeira ao Dr. António Costa para ter a maioria absoluta nas próximas eleições. Se não é, parece. Porque todos os sinais apontam para isso. E pronto, cheguei ao final da conversa de hoje. Eu peço desculpa novamente pelo atraso. Está perto de Portugal, responsabilidade. Quero só dizer que vou ficar aqui mais uns dias e, portanto, veremos de fazer amanhã também aqui a partir de Maputo. Estou a quase 9 mil km de casa. Espero que tenha chegado tudo bem com a sua imagem. Para o final, só lhe vou pedir um favor, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Como bem sabe, este tipo de informação não aparece na generalidade dos meios de comunicação social em Portugal. E por isso é que nós a fazemos. Olha, muito obrigado, bom dia, tenha um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.